Olá, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí na thumb, né? Eu vou compartilhar um assunto não muito legal, mas que eu quis trazer para ficar como um alerta. Para você aí, né, que pensa que só no Brasil acontece esse tipo de coisa, saiba que não. Que isso a gente tá sujeito a passar em qualquer lugar do mundo. Então, fica aí, que depois da vinheta eu vou contar o que foi que aconteceu comigo. Então, como o nome do vídeo já diz, eu escapei de um assalto aqui na Itália, logo que a gente tinha chegado aqui em Torino. E aí eu vou contar pra vocês o que foi que aconteceu. No primeiro apartamento ainda, que nós tivemos aqui em Torino antes desse, eu pegava o transporte público para ir pro trabalho às 6h30 da manhã, sempre, todo dia. E eu nunca fui uma pessoa que tem o costume de ficar mexendo no celular no transporte ou na rua quando eu tô caminhando. Talvez pelo fato de já vir do Brasil, de a gente saber, né, como as coisas são e ter um pouquinho mais de receio, eu sempre me controlei e procuro não pegar o celular, só se realmente é muito necessário. E aí, aquele dia no transporte, eu resolvi pegar o meu telefone, não sei porquê, e fiquei mexendo ali, Facebook, Instagram, sei lá, coisa idiota, né? E no transporte sempre tinha ali umas 20 pessoas, mais ou menos, que eram basicamente sempre as mesmas pessoas, né? Porque todo mundo indo trabalhar essa hora da manhã, então mais ou menos conhecia todo mundo. E aquele dia tinha dois meninos que eu nunca tinha visto. Eram, né, meninos assim de aparência normal, não tinha, até porque aparência hoje em dia não significa nada, né? Então, no início eu não dei muita bola para aqueles dois rapazes. E essa hora da manhã, às 6h30, no inverno aqui, é muito escuro. Então, aquele dia era inverno, tava de jaqueta, né, super agasalhada e fazia bastante frio e era bem escuro. E depois que eu parei de mexer no celular, eu coloquei ele no bolso, como eu sempre fazia, no bolso da jaqueta, fechei ela, né, o zíperzinho, e aí comecei a, sei lá, né, observar a movimentação ali no ônibus, como sempre. E eu comecei a reparar naqueles dois meninos. Tinha um que estava sentado um pouco mais na frente e o outro estava bem atrás de mim. E eu vi que aquele menino da frente ficava o tempo inteiro olhando para esse que estava atrás de mim. E eu comecei a achar estranho, porque ele fazia sinal, dizia tipo espera, coisa assim, ou fazia não com a cabeça. Eles estavam ali gesticulando de uma maneira que estava esquisita. E eu comecei a observar mais esses dois meninos. E aí, quando estava chegando perto da minha parada, eu vou deixar uma foto aqui do lado para vocês mais ou menos entenderem assim como é que é ali. Eu levantei do assento, né, do banco, e eu vi que nesse exato momento que eu levantei, o rapaz que estava atrás de mim chamou o que estava na frente, que era DJ, o apelido dele. E aí os dois levantaram também, e eu já fiquei mais desconfiada, né? E aí eu fui me aproximando da porta para descer na parada seguinte e eu vi que eles também foram para a porta. Aí o que eu fiz? Eu dei uns passinhos para trás, deixei as pessoas ali, acho que 3 pessoas desceram além deles, né? E eu deixei as pessoas ficarem mais perto da porta e eles também, e eu ficaria tipo por último, assim. Eu fui meio esperta nesse momento, mas eu não fui esperta o suficiente, porque se eu tivesse sido, eu não teria descido nessa parada, eu teria descido na parada seguinte, que era da estação Porta Nova, né, estação de trem aqui da cidade, bem central, e ali tem muita gente, não importa o horário, assim, tá sempre super lotado. Mas eu não fiz isso. O que aconteceu? Quando o ônibus chegou na parada, aquela rua ali são 4 pistas grandes, e aí tem um canteirinho onde tem a parada do ônibus, e depois tem uma outra ruazinha lateral, onde alguns carros estacionam e tal. Quando eu desço do ônibus nessa parada, a maioria das pessoas, todas as pessoas, na verdade, que descem junto comigo, elas vão para a esquerda, onde tem a estação de metrô subterrâneo. E eu sou a única pessoa que vou... Opa, peraí que eu me confundi. Direita e esquerda. Elas vão para a direita e eu sou a única pessoa que vou para a esquerda. E aí o que aconteceu? O DJ foi a primeira pessoa que desceu do ônibus, eu me lembro assim bem certinho.
E depois as outras 3 pessoas desceram, né? E essas pessoas foram, então, pegar um metrô. E aí esse que tava atrás de mim desceu também. E eu falando assim, parece tudo muito lento. E foi tudo muito rápido, assim. E aí ele desceu e eu vi que eles não sabiam pra que direção ir. Tipo, em questão de segundos, assim, mas deu pra perceber isso, sabe? Que eles não sabiam que direção eles tomavam. E aí quando eu desci, idiota, né? Ao invés de ter ficado no ônibus, eu desci, dei ali alguns passos, né? Pra atravessar essa rua lateral, pra pegar a rua do meu trabalho. E ali na rua do meu trabalho eu caminho assim umas 4 quadras até chegar no hotel. E não são quadras grandes, são quadras pequenas, mas essa hora da manhã, escuro, não tem ninguém nessa rua. É super perigoso, assim, né? Eu sempre tive um pouquinho de medo. E aí eu fui e eu não olhei pra trás pra ver se eles estavam vindo atrás de mim. Então eu dei ali aqueles passos, atravessei a ruazinha lateral e quando eu ia entrar na rua do meu trabalho, eles começaram a me chamar. E aí eu tive certeza que eles estavam atrás de mim e que eu seria assaltada. E aí, menos mal, na verdade, que eles começaram a me chamar, porque eles podiam simplesmente ter chegado atrás de mim, ter puxado a minha bolsa, celular, pedido meu celular, não sei, gente, eu não sei. Mas não, eles me chamaram. E eu não lembro exatamente como eles me chamaram, mas eu sei que eles faziam hey, eles falavam alguma coisa, não lembro se era ragazza ou o que que era, mas eles diziam alguma coisa. E eu vi que era comigo, né? E aí o que eu fiz? Nessa hora uma luz divina pairou sobre a minha cabeça. E disse, Stephanie, não entra nessa rua. Não entra, volta. E aí foi o que eu fiz, assim. Eu ainda não tinha entrado na rua, né? Eu tava embaixo do pórtico. Eu voltei e eu simplesmente segui, eu não olhei pra trás. Eu segui caminhando o mais rápido que eu pude. Eu não corri, mas eu dei aquela acelerada assim no passo. E eu fui pelo meio dessa rua lateral. Porque eu pensei, eu no meio da rua, se eu for por debaixo do pórtico, eles ainda vão me assaltar porque não tinha ninguém por ali. Eu disse, se eu for pelo meio da rua, a probabilidade é menor, porque vai ter carros passando, né? E aí eu vou estar mais visível. E aí foi o que eu fiz, eu fui pelo meio da rua, acho que quem passou de carro, ele pensou, gente, essa mulher é louca, né? E eu segui e fui, caminhei ali acho que 2 quadras e eu tava na estação principal de trens da cidade, e ali tinha muita gente. E nesse momento eu já tava com o olho cheio d'água, depois eu cheguei no hotel já chorando, né, caindo lágrimas, porque eu jurava que aquele dia ali eu teria sido assaltada e eu tinha um celular novo recém-comprado. Então, assim, nossa, eu fiquei com muito medo mesmo, isso nunca aconteceu comigo nem no Brasil. Então, foi isso. Aí ali na estação central o que eu fiz? Eu esperei o tram, que ali tem a parada, né? Esperei o tram, que me leva e me deixa a 1 quadra só do hotel. Então, a partir desse dia, o que foi que eu fiz? Nunca mais eu desci naquela parada. Eu pegava, assim, o mesmo ônibus, porque era o ônibus que saía lá da minha casa. 1 quadra da minha casa, eu pegava o ônibus, e aí eu descia na estação central de trem, e ali eu pegava o tram, esperava uns minutinhos e já pegava o tram, que me largava a 1 quadra do hotel. Eu perdia um pouco mais de tempo nisso, porque enquanto antes eu descia na parada e caminhava ali 5 minutinhos e tava no hotel, agora eu tinha que descer na parada, esperar o tram, que às vezes ainda por cima tava atrasado, e aí depois ele andava 1 parada só, né? Porque eu já tava ali, tava muito perto do hotel. Porém, eu pegava ali, andava 1 parada, descia, e aí eu ficava 1 quadra só do hotel. Eu acho que é o que eu devia ter feito sempre desde o início, pelo menos no inverno, que é escuro. No verão já é super claro esse horário, mas no inverno é muito, muito escuro e a rua ali do hotel não tem ninguém essa hora da manhã. Então é o que eu sempre devia ter feito, né, desde o início. E a partir daí foi o que eu comecei a fazer. Nunca mais eu vi os meninos, nem no ônibus, nem lá perto da minha casa. Na verdade, eu não sei em que parada eles entraram, se eles já estavam dentro do ônibus quando eu entrei ou se eles entraram depois, eu não reparei. Eu realmente reparei quando eu parei de mexer no celular. E agora também eu procuro não mexer mais no celular, porque eu fiquei com um pouquinho de medo depois desse dia. E na verdade agora eu quase não pego mais o transporte público, agora a gente vai de bicicleta por tudo. Nós trocamos de apartamento, o nosso apartamento agora, com a bicicleta em 10 minutos a gente tá no centro, eu tô no trabalho. Então agora a gente vive de bicicleta pra cima e pra baixo, que é muito mais gostoso, muito mais saudável, né? A gente faz um exercício já.
E aqui na Itália, na Europa em geral, as pessoas usam muita bicicleta. Então é bem bacana. E é isso. Eu só queria realmente compartilhar com vocês essa experiência. Escapei de um assalto por pouco. E já puxando o gancho, assim, pra vocês verem que não é só no Brasil que acontece essas coisas, o celular do Pedro foi roubado. Ele não foi assaltado, mas o celular dele foi roubado. Ele tava um dia trabalhando, né, lá no CrossFit, e não tava funcionando esse dia, tava fechado, eles estavam lá só fazendo algumas manutenções, e ele deixou o celular dele em cima do balcão da recepção. E eles foram, enfim, trabalhar, né, e é super grande lá o box, e aí quando ele voltou pra pegar o celular simplesmente não estava mais. Então alguém entrou, mesmo com a porta fechada, não estava trancada, alguém entrou ali, viu que não tinha ninguém por ali, né? E aí pegou o celular dele de cima do balcão e nunca mais a gente encontrou, não conseguimos rastrear, eles já tinham desligado e tal. Mas é isso. Então fiquem ligados, não só quando vocês forem morar fora, quando vocês forem viajar, né? Sempre, em qualquer lugar do mundo, a gente está sujeito a passar por essa situação, infelizmente. Nos dias de hoje, as coisas estão ainda piores, né, do que já eram. Então é só para deixar aí o alerta para vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos, para que eles também fiquem alertas. E era isso. Um grande beijo, nos vemos no próximo vídeo e tchau! I tried to escape this crazy life, but it just wasn't